Santo e tremendo é o teu nome, Jesus. Te adoramos, te exaltamos nesta manhã. Te exaltamos nesta manhã, Senhor. Sinta-se à vontade no nosso meio. Sinta-se à vontade no nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, para que Tu venhas e faças morada em nós. Que o nosso coração seja lugar de habitação do Teu Espírito. Que por meio do Teu Espírito, o Senhor, opere uma obra genuína de salvação em nossas vidas. Que por meio do Teu Espírito, o Senhor, opere em nossas vidas uma obra de libertação genuína, de cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesta manhã nós Te exaltamos. Exaltamos o Teu nome. Exaltamos a Tua santidade. Oh, Jesus, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia. Contemplamos a Tua face. Contemplamos a Tua face. Ser exaltado. Aleluia. Aleluia. Shalom, queridos. Shalom, shalom. Que bênção estarmos aqui juntos para exaltar o nome do Senhor, para invocar o nome do Senhor, porque Ele é santo. Amém? Ele é santo. Glória a Deus, graça e paz a você que está chegando para orar junto conosco nessa manhã. Nós queremos ler o Salmo de número 84. Se você estiver aí com a sua Bíblia, eu lhe convido a tomar a sua Bíblia e abrir junto comigo. No Salmo capítulo 84. O Senhor tem uma palavra da parte dele para o nosso coração neste dia. Amém? Aleluia. Olha o que vai nos dizer no Salmo 84. Quão amáveis são os tabernáculos do Senhor Yahvé Sabaote. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Yahvé. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde possa acolher os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Yahvé Sabaote, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que os que habitam na tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Verso 5. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Yahvé Sabaote, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Yahvé dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. E o verso 12 vai dizer: Yahvé Sabaote, feliz o homem que em ti confia. Vejamos,
O salmista aqui vai expressar o seu amor pela casa de Deus, pela presença de Deus. E quando nós examinamos esse salmo, que contém versículos tão conhecidos, nós vemos um homem desesperado, de saudades pelo templo, de saudades pela presença, pela casa de Deus. Precisamos entender que nesse período aqui não havia mais o tabernáculo, não havia mais o templo. Então o salmista aqui, que não é Davi, tá? Aqui no Salmo 84, não é mais Davi. O salmista aqui, ele está expressando a saudade que ele sente da casa de Deus. E nós passamos por um período de pandemia onde tivemos que nos afastar das reuniões presenciais. Em algumas igrejas por um ano, outras por até mais de um ano. Tivemos que nos afastar. E agora, com tudo voltando ao normal, os cultos, as reuniões, os compromissos de igreja local, eu pergunto, quantos de nós temos tido falta, saudade de estar reunido com os nossos irmãos na casa de Deus? Ainda que eu entenda que quando o salmista aqui ele está falando do templo, da saudade que ele tem do tabernáculo, ele não está falando do povo, ele está falando da saudade que ele sente de estar na presença do Senhor ali no tabernáculo, no templo, tá? Mas trazendo para nós aqui, quantos de nós temos falta de estar na casa de Deus? Quantos de nós nos sentimos como o salmista por não estarmos na casa de Deus? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos vivido, às vezes, num tempo onde as pessoas têm estado tão atarefadas que elas não têm dado mais tempo para a presença de Deus, para a comunhão, para a vida no corpo, para a intimidade com Deus no dia a dia. E você vai ver que o salmista ele vai expressar totalmente o contrário disso. Ele vai dizer, verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Yahvé. Então, você vai ver que o salmista ele vai dizer que o coração dele, a carne, exulta pelo Deus vivo. E eu lhe pergunto, será que nós temos desejado a presença de Deus da maneira como o Senhor quer nos levar a desejá-lo? Será que nós temos desejado estar diante de Deus diariamente, constantemente, numa vida devocional, da maneira como Ele deseja que estejamos? Qual tem sido o seu anseio pela presença de Deus? Qual a dimensão, qual o nível do seu anseio pela presença de Deus? Precisamos nos preocupar com isso. Porque não há como vivermos eternamente diante de Deus se não desejarmos viver com Deus aqui na terra. Se não desejarmos viver uma vida de comunhão e intimidade contínua, constante, diária, crescente, progressiva. Se o meu coração não encontrar repouso na presença de Deus, então eu estou fadado à destruição. O verso 3 ele vai dizer, o pardal encontrou casa. A andorinha encontrou um ninho para si, onde possa acolher os teus filhotes. E ele vai dizer, e eu encontrei os teus altares. Assim como o pardal encontra uma casa, a andorinha encontra um ninho para se guardar e guardar os seus filhotes e se sentir segura. O salmista está dizendo assim, também eu estou seguro, me sinto seguro na tua presença, nos teus altares. É na adoração que nós somos protegidos, guardados, transformados, abraçados, cuidados pelo Pai. É na adoração, meus irmãos. Se a sua vida não for uma vida de adoração, se você não viver uma vida em adoração constante, os medos vão dominar o seu coração. Os receios desse mundo vão dominar o seu coração. Deixe-se ser moldado pelo Espírito.
Deixe-se ser moldada pelo Espírito. Permita que o Senhor transforme a sua vida inteiramente. Permita que o seu coração deseje a presença de Deus tão ardentemente, a ponto de você dizer como salmista, não sei viver em outro lugar, senão em tua presença. É diante da presença de Deus que nós somos transformados. É na presença dele que os nossos medos, que as nossas fragilidades, que as nossas angústias, que os nossos anseios são totalmente resolvidos, solucionados. É na presença dele. É diante da majestade do nosso Deus que nós somos reduzidos a nada. É diante da majestade do nosso Deus que toda a soberba do homem se desfaz. É diante da presença dele. Por isso aqui ele ainda vai dizer que ele encontra casa nos altares do Senhor. Tá? Então, o lugar de morada dele são os altares de Deus. O lugar da sua morada precisa ser o altar do Senhor. A sua vida precisa estar diante do altar de Deus constantemente. Diariamente o seu coração precisa estar no lugar da presença, no lugar da dependência, no lugar do quebrantamento. Constantemente, progressivamente. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé. Prossigamos em conhecê-lo. O nível de conhecimento de Deus que você tem não é suficiente. O nível de conhecimento que você tem de Deus, e quando eu falo conhecimento, não estou falando aqui, eu estou falando de experiência, estou falando de comunhão, não é suficiente. Você precisa ir mais fundo. Existem águas mais profundas. Ezequiel 47, né? Existem águas mais profundas. E o Senhor te chama, venha mais, mergulhe mais, adentre mais a minha presença. Em que você tem investido o seu tempo? Em que você tem colocado o seu coração? Quais os frutos da sua vida no altar? Sua vida está diante do altar do Senhor? Se sim, quais os frutos disso? Quando temos a vida no altar, somos transformados. Quando a nossa vida está diante do altar de Deus, já não somos mais os mesmos. O nosso caráter muda. Nossa personalidade muda. Nossa conduta e procedência muda. Nosso estilo de vida muda. Somos completamente transformados. Completamente transformados. Por isso, o seu coração tem queimado de amor pela presença de Deus? Você, jovem, seu coração tem queimado de amor pela presença de Deus? Você, homem, seu coração tem queimado de amor pela presença de Deus? Você, mulher, o seu coração tem queimado de amor pela presença de Deus? Você, criança, seu coração tem queimado de amor pela presença de Deus? O nosso coração precisa estar diante de Deus, quebrantado, diariamente. Diariamente, constantemente. Veja aqui que ele ainda vai dizer, Rei meu e Deus meu. Ele vai reconhecer o reinado de Deus sobre sua vida. Verso 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. E ele continua dizendo ainda, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti. Se a sua força estiver em você mesmo, o seu fim será a destruição eterna. Se a minha força
estiver em mim mesmo, o meu fim será a destruição eterna. A nossa força vem de Deus. A nossa força está em Deus. Dele procede todas as coisas. Por isso, dele vem a nossa força. Se você tem se sentido fraco, confie no Senhor, porque Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É diante da nossa fraqueza que a força do Senhor nos domina e somos aperfeiçoados nele. Por isso que aqui ele vai dizer: o coração desses que tem a força vinda do Senhor se encontra, nesse coração se encontram os caminhos aplanados. O seu coração saberá discernir bem se ele estiver na presença de Deus. Ah, meu coração está meio conturbado, então ele não está no lugar certo. Coloque seu coração diante de Deus. Suas emoções, seus pensamentos, suas decisões, sua vontade, coloque diante da presença de Deus. Coloque diante do altar do Senhor. Coloque, entregue. Senhor, está aqui no teu altar. Meu coração. Senhor, está aqui no teu altar. A minha vida. Senhor, está aqui no teu altar. As minhas vontades. Senhor, está aqui no teu altar. Os meus planos. Senhor, está aqui no teu altar. Os meus desejos. Os meus sonhos estão no teu altar. Coloque diante do altar do Senhor. Porque o homem que tem um coração diante do altar do Senhor terá em seu coração caminhos aplanados. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, vivemos num tempo com pessoas tão conturbadas nas suas emoções, com déficit de atenção, pessoas que não têm identidade formada, pessoas tão confusas, tão indecisas, pessoas movidas a sensações. Que geração temos vivido? Em que geração temos vivido? Mas olha, se o seu coração estiver diante do altar do Senhor, você pode até ter dúvidas diante das situações. Você pode até ter questionamentos, mas o seu coração será um coração cujo tem caminhos aplanados, porque estará no lugar certo. Se o seu coração estiver diante do Senhor, as suas decisões serão pautadas no Senhor. Se o seu coração estiver diante do Senhor, a sua vontade estará pautada no Senhor. Ainda que a vontade da carne ainda esteja ali, a dualidade, vivemos essa dualidade, da luta da carne contra o Espírito constantemente. Mas se o seu coração estiver diante do Senhor, você viverá a vontade do Espírito. A carne será nossa inimiga até a morte. Mas deixa eu te dizer como vencer a carne. Colocando a vida diante do altar do Senhor. Se a sua vida estiver diante do altar do Senhor, os seus princípios serão os princípios do Senhor. Os seus valores serão os valores do Senhor. O domínio do seu coração estará, as rédeas estarão nas mãos do Espírito Santo. Ele dominará o seu coração. Ele dominará as suas emoções. Ele dominará os seus pensamentos. Ele dominará a sua vontade. E ainda que você tenha desejo de fazer do seu jeito, você entregará as rédeas a Ele. Tudo. O controle. Por quê? Porque a sua vida está no altar. Vida no altar é vida de sacrifício. É vida de renúncia. Isso não é para 1, para 2, para 3. Não. Isso é para todo aquele que foi salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, eleitos no Senhor. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todo crente. Nós precisamos ter uma vida diante do altar do Senhor. Veja que ele vai falar ainda sobre esse homem cuja força está no Senhor, no coração se encontram os caminhos aplanados. Ele vai dizer ainda, verso 6, sobre esse homem, sobre você e eu. Vamos pensar que somos nós. Vamos nos apropriar disso. Vamos aplicar às nossas vidas isso. Ele vai dizer, o qual, passando pelo vale árido. Quantos de nós passamos por vales áridos?
Mas olha o que acontece com esse homem que tem um coração diante do altar do Senhor. Quando ele passa por um vale árido, faz dele um manancial. Então veja, não é porque o seu coração está diante do Senhor, sua vida está no altar, que você não vai passar pelos vales. Não, não, não. A palavra do Senhor não nos prometeu isso. Jesus não nos prometeu isso. Não, não. Não nos iludamos. Não vamos nos iludir com isso. Passaremos pelos vales. Passaremos pelos desertos. Mas veja o que vai acontecer aqui, que ele está dizendo. Quando passar pelo vale árido, fará dele um manancial. Talvez você esteja passando por um vale árido na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Talvez você seja o filho que está passando por um vale árido no relacionamento com seus pais. Eu não sei. Não sei em qual área da sua vida você pode estar passando por um vale árido, mas eu quero lhe dizer que se você estiver com seu coração no Senhor, se a sua vida estiver diante do altar do Senhor, você vai estar passando pelo vale árido e vendo um manancial ser disponibilizado a você. Porque o vale árido será transformado em manancial. Isso se dá em obediência. Isso se dá em vida no altar. Isso se dá em renúncia. E ele vai continuar dizendo: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Yahvé Sabaote, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia nos átrios, um dia na presença, um dia na congregação do Senhor, vale mais do que 1000. Vale mais do que 1000. Quanto tempo você tem dedicado da sua vida a viver diante do altar do Senhor? Quanto tempo você tem dedicado da sua vida à prática das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, meditação, louvor, adoração, devoção, jejum? Quanto tempo? Quanto você tem dado a Deus de tudo aquilo que Ele já te deu, de tudo aquilo que Ele já fez? Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Foi para isso que Ele veio ao mundo. Para que tivéssemos comunhão com o Pai. Para que vivêssemos eternamente em comunhão com o Pai. Então nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo, que foi o sacrifício perfeito, para que tivéssemos acesso à presença majestosa do nosso Deus. Estávamos afastados do Pai, separados eternamente pelo pecado, destinados à eternidade sem Deus. E Cristo operou uma maravilhosa reconciliação. Por meio de si mesmo, por meio do seu próprio sangue, derramando-se a si mesmo, colocando-se como sacrifício, como oferta viva diante do altar, padecendo e sendo humilhado, deixando toda a sua glória, para que você e eu tivéssemos pleno acesso à presença do Pai. Você imagina o que é isso? Você entende isso? Você imagina que esse salmista escreveu isso e ele não contemplou a obra de redenção operada por Cristo? O salmista vai escrever isso nessa tamanha magnitude e ele não contemplou com seus olhos, ele não vivenciou a regeneração por meio de Cristo. Você imagina isso? Imagina esse salmista, ele alcançou a salvação.
por meio da fé. Assim como Abraão e todos os que vieram na velha aliança, antes de Cristo. E olha a dimensão que ele vai apresentar aqui. O amor que ele tem pela presença de Deus. E olha que ele não tinha acesso à presença de Deus na liberdade de espírito que nós temos hoje. Por isso, meus irmãos, valorizemos a presença de Deus. Deus não está perto de nós, Ele está em nós por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito. E olha o que ele vai dizer ainda. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Presta atenção aqui, eu acho muito interessante. Ele vai falar, prefere estar à porta. Veja que ele não está falando dentro da casa de Deus. É a porta. Ainda que seja só a porta, eu ainda prefiro estar à porta da casa de Deus do que dentro de tendas da perversidade. Consegue entender isso? É como se fosse dizer assim, eu prefiro experimentar um pouco a cada dia da presença de Deus, um pouco mais, do que experimentar de uma vastidão imediata de malignidade, de perversidade no mundo. Que o seu coração deseja, anseia a presença de Deus, de tal maneira que você se sinta insaciável. Porque todos os dias você deseja beber dessa fonte de vida que flui do trono, que flui do trono, que flui do trono. A presença de Deus que nos alimenta, nos supre. É diante de Deus que nós somos redimidos. É diante de Deus que nós somos transformados. E ele vai dizer aqui ainda, porque o Yahvé Deus é sol e escudo. Yahvé dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Por isso que, se você vive retamente, você está debaixo da fidelidade de Deus. Aqueles que vivem retamente. Há promessas de Deus sobre nós em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos acesso à promessa da salvação. Em Cristo nós temos acesso à promessa da redenção. Em Cristo. Em Cristo. E ele vai terminar dizendo, Yahvé Sabaote. Feliz o homem que em ti confia. Onde você tem posto o seu coração? Pergunto de novo. Onde você tem posto as suas emoções? Onde você tem posto o seu tempo? Dedique-se à presença do Senhor. Dedique-se a viver uma vida de intensidade na dependência do Espírito. Dedique-se a viver no centro da vontade de Deus. Dedique-se a isso. Dedique-se a depender do Senhor em todas as circunstâncias. Viva retamente. Coloque o seu coração diante do altar do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Nós queremos orar. Nós queremos orar para que o Senhor transforme os nossos corações. Para que sejamos moldados e levados por Ele a viver uma vida no altar. E eu quero orar antes pelo estado de Goiás. Estamos orando pelo estado de Goiás. E eu quero aqui trazer algumas cidades em oração. Amém? Aleluia. Você pode orar junto comigo pelo estado de Goiás. O Centro-Oeste é do Senhor Jesus. O estado de Goiás é do Senhor Jesus. Goiânia é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Pai Santo, invocamos o Teu nome nesta manhã. Reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos que Tu és santo. Reconhecemos
que não há outro como Tu. Não há outro Deus além de Ti. Não há ninguém em quem possamos confiar as nossas vidas. Colocamos diante de Ti o estado de Goiás. Pai, que cada casa seja salva. Em nome de Jesus, que cada família seja transformada pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Opera o Teu poder, opera, Senhor, a Tua salvação. Em meio a um povo de coração obstinado e rebelde, em meio a um povo que tem vivido tão distante de Ti, opera a Tua salvação para a Tua glória. Glorifica o Teu nome, Senhor, no estado de Goiás. Oramos por Cachoeira Dourada, prefeito Rodrigo Rodrigues Almeida. Oramos por Caçu, prefeita Ana Cláudia Lemos Oliveira. Oramos por Caiapônia, o prefeito Argemiro Rodrigues Santos Neto. Oramos por Caldas Novas, o prefeito Cléber Luiz Marra. Oramos por Caldazinha, prefeita Solange Maria Gouveia Castro. Nós oramos por Campestre de Goiás, o prefeito Fabiano Queiroz Capuzzo. Oramos por Campina Sul, prefeito Douglas Adiel Ribeiro de Faria. Oramos por Campinorte, o prefeito Cleomar Martins de Araújo. Nós oramos por Campo Alegre de Goiás, prefeito José Antônio Neto Siqueira. Oramos por Campo Limpo de Goiás, a prefeita Graciele Marta do Nascimento. Oramos por Campos Belos, prefeito Pablo Giovanni Moreira Batista. Oramos por Campos Verdes, prefeito Haroldo Naves Soares. Oramos por Carmo do Rio Verde, o prefeito é Geraldo dos Reis Oliveira. Pai, nós oramos por Castelândia, o prefeito é Marcos Antônio Carlos. Oramos por Catalão, o prefeito Adib Elias Júnior. Oramos por Caturaí, a prefeita Divina Aparecida Zago Souza. Nós oramos por Cavalcante, prefeito Vilmar Souza Costa. Oramos por Ceres, prefeito Edmário de Castro Barbosa. Oramos por Cesarina, o prefeito é Valtenir Gonçalves da Silva. Pai, nós oramos por Chapadão do Céu, prefeito Eduardo Pagnoncelli Peixoto. Oramos por Cidade Ocidental, prefeito é Fábio Correia de Oliveira. Oramos por Cocalzinho de Goiás, prefeito Alair Rabelo Neto. Oramos por Colinas do Sul, prefeito é Fernando Paulino da Silva. Oramos também por Córrego do Ouro, o prefeito é Murilo César da Silva. Pai, nós oramos por Corumbá de Goiás, prefeito Francisco Alessandro Fernandes. Oramos por Corumbaíba, prefeito é Sebastião Rodrigues Gomes Filho. Oramos por Cristalina, prefeito Daniel Sabino Vaz. Oramos por Cristianópolis, a prefeita Juliana Isabel de Paula Costa. Pai, nós oramos por Crixás, prefeito Carlos Seixo de Brito Júnior. Oramos por Cromínia, prefeito Gilvander Alves Pereira. Oramos também por Cumari, prefeito João Batista Davi Rios. Pai, nós oramos por Damianópolis, prefeita Andréia Lins de Polo. Oramos por Damolândia, prefeito Rogério Labanca Neto. Pai, oramos por Davinópolis, prefeito é Diogo Rosa Nunes. Oramos por Diorama, prefeito é Altamiro José de Lima. Oramos também por Divinópolis de Goiás, o prefeito é Charley Rodrigues Tolentino. Oramos por Doverlândia, prefeita Genilva Cátia Rodrigues de Assis. Oramos por Edealina, prefeita Dolores Cristina Leandro Neves. Oramos por Edeia, o prefeito é José Wagner Neves de Andrade. Oramos também por Estrela do Norte, prefeito Edmar de Assis Silva.
oramos por Faina, prefeito Paulo Roberto Vieira, oramos por Fazenda Nova, prefeito Marcos Vinícius Azevedo Costa. Oramos por Firminópolis, o prefeito é José Ayrton de Oliveira. Pai, nós oramos por Flores de Goiás, prefeito Altran Lopes Avelar Neri. Nós oramos também por Formosa, prefeito Gustavo Marques de Oliveira. Oramos por Formoso, prefeito Alisson Macedo dos Santos. Oramos por Gameleira de Goiás, o prefeito Wilson Tavares de Souza Júnior. Oramos por Goianápolis, prefeito Jeová Leite Cardoso. Oramos por Goiandira, prefeito Alisson Henrique Barbosa Peixoto. Pai, nós oramos por Goianésia. O prefeito é Leonardo Silva Menezes. Oramos por Goiânia, a capital. O prefeito Luiz Alberto Maguito Vilela. Ô Pai, opera a tua salvação. Oramos de Oliveira. Oramos também por Goiás. O prefeito Anderson Liberato Gouveia. Oramos por Goiatuba. Prefeito José Alves Vieira. Oramos por Golvelândia. Prefeito Fausto Caiado Barbosa. Nós oramos por Guapó. O prefeito é Colemar Cardoso de Queiroz. Pai, nós oramos por Guaraíta, prefeita Adina Ferreira de Almeida Martins. Oramos por Guarani de Goiás, o prefeito Janésio Pereira da Silva. O prefeito é José Antônio da Silva. Oramos por Eitoraí, prefeito Lúcio Pires dos Santos. Oramos por Hidrolândia, prefeito José Délio Alves Júnior. Oramos por Hidrolina, prefeito Eli Gonçalves Siqueira. Oramos por Iaciara, o prefeito é Raicer Sebastião Pereira Lima. Oramos por Inaciolândia, prefeito Cláudio Henrique Caixeta. Oramos por Indiara, prefeito Divino Marques de Souza. Oramos por Inhumas, o prefeito é João Antônio Ferreira. Oramos por Ipameri, prefeito Jânio Pacheco. Oramos por Ipiranga de Goiás, o prefeito Alex de Queiroz. Oramos também por Iporá, em que o prefeito está sob júdice. Oramos por Israelândia, prefeita Adelícia Moura da Costa. Oramos por Itaberaí, prefeita Rita de Cássia Soares Mendonça. Oramos por Itaguari, Pai, prefeito Adelino Souza Aquino. Oramos também por Itaguaru, prefeito Fernando Araújo. Oramos por Itajá, prefeito Alaó Ferreira Pessoa Neto. Pai, nós oramos por Itapaci, prefeito Mário José Salles. E oramos também por Itapirapuã, o prefeito Erivaldo Alexandre da Silva. Oramos por essas cidades do estado de Goiás. Te pedimos em nome de Jesus que tu operes a tua transformação, libertação genuína na vida de cada família. Pai, te pedimos, opera a tua vontade nos corações. Que no estado de Goiás hajam vidas sedentas por ti, sedentas pela tua palavra, famintas pela tua palavra, sedentas pela tua presença, pelo poder do teu Espírito, pelo agir do teu Espírito em seu coração, em suas vidas, em suas famílias. Te pedimos em nome de Jesus, para que operes a tua vontade no estado de Goiás. Te pedimos em nome de Jesus para que faças aquilo que está no teu coração. Transforma as vidas, Senhor. Que as vidas estejam diante do teu altar. Que haja quebrantamento, devoção. Em nome de Jesus, te pedimos sobre os nossos irmãos e irmãs. Tu és o Senhor das nossas vidas. Confiamos em Ti. De nada temos falta, porque estamos certos de que em Ti temos toda
a provisão necessária. E por isso te pedimos, leva-nos a viver cada dia numa nova dimensão. Leva-nos a cada dia a mergulhar mais profundo no rio do Teu Espírito. Que as águas do Teu Espírito fluam dentro de nós, sarando as feridas, curando, libertando e transformando, de dentro para fora, moldando o nosso caráter, tornando-nos o que devemos ser, semelhantes a Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, que seja essa uma semana de dependência do Espírito, uma semana de mergulhos mais profundos, de vida no altar, de dedicação na dependência do Senhor, de dedicação à Tua presença, de dedicação à oração, de dedicação a uma vida de louvor, de adoração, de devoção, de entrega, jejum. Oh Deus, leva-nos a fazer a Tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor, Yahvé, os abençoe e os guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana bendita no Senhor. Tenha uma semana na dependência do Espírito Santo. Haja cura, libertação e salvação na sua casa, na sua vida, na sua rua, na vida que quer que seja. Deus te abençoe. Shalom, shalom.